Rapaz, depois de alguns bons jogos, uma lesão, não é que o cidadão Dani Olmo fez a sua primeira boa partida pelo Barça na temporada 25-26? Eu já estava desconfiando se ele seria capaz de fazer algo assim, né? Além disso, nessa vitória do Barça por 3-1, a gente tem uma conclusão, né? Uma conclusão que Pedri e Rafinha no time é outro Barcelona. Meus amigos, tomar aqui meu pré-treino. Terminando aqui esse vídeo, eu vou ir pra academia. Meus amigos, bora falar dessa vitória do Barcelona por 3-1 pra cima do Alavés. Numa partida, assim, meio estranha, né? Que começou com o Alavés vencendo e tudo mais, num lance totalmente acidentário ali de escanteio. No primeiro segundo de apito do árbitro, o Alavés conseguiu um escanteio, né? Aí teve uma sequência de lances meio lazarentos, né? O Casadó tenta dar uma voadora na bola pra tirar. Totalmente indecente, se ele deixa passar o Rafinha, tirava muito mais fácil. Sobra pro Eric Garcia, que tenta ali retirar a bola, mas acaba batendo no cara do jogador do Alavés ali e tudo mais. E sobra pra outro, pro Ibáñez, né? Que acaba empurrando pra rede sem chances pro João Garcia, que tava indo pra pegar a bola no meio. Ele teve que voltar, mas não volta a tempo. E o Barcelona com 1 minuto de jogo já toma um gol, né? É um gol, assim, totalmente acidentário, tá? Não acho que, assim, os jogadores estavam um pouco meio frescos ainda da partida, não tinha entrado na partida no primeiro minuto de jogo, né? Eu acho que esse gol aí acende o Barcelona muito rápido até também, né? Pra de fato começar a partida mais em cima. Mas antes de prosseguir com a partida, vamos falar da escalação rapidinho, cara. O Flick opta por colocar de novo o Gerard Martin na zaga. Ele opta também por colocar o Cubarsí de novo. E cara, o Cubarsí com um zagueiro canhoto do lado dele, parece que ele vira jogador de futebol, né? A partida dele contra o Chelsea foi tenebrosa, do lado do Eric Garcia, do lado do Ronald Araújo, que nem preciso falar. Muito ruim, mas hoje ele conseguiu jogar melhor. Ele não consegue ir bem pela esquerda, não dá pro Cubarsí continuar jogando na esquerda. Gerard Martin de novo ganhou mais uns pontos hoje, porque fez uma boa partida, né? Alguns errozinhos ali e tudo mais, mas fez uma boa partida, eu já vou falar dele. E também uma dupla de meio-campistas, volantes, com Casadó e Bernal, né? Uma dupla ali de base, de Barcelona B e tal, e com Dani Olmo mais à frente. Aí a trindade do ataque, pela primeira vez na temporada, a trindade titular da temporada passada, né? Rafinha, Leva e Lamine. Então beleza, o Barcelona tomou o gol, aí foi pra cima. O Alavés até começou bem a partida, né? Com algumas chances e tudo mais contra o Barcelona, mas depois o Barcelona foi tomando as rédeas do jogo e começou a controlar o jogo. Com o Lamine muito ativo, né? Tendo a dobradinha do Eric Garcia, também o Koundé foi pro banco, tava merecendo pegar um banco com o Koundé pra ser justo. E o Lamine teve muito esse ímpeto ofensivo junto com o Rafinha agora. Cara, eu acho que quando o Rafinha tá em campo, o Lamine ele parece que se sente até mais confiante em alguns momentos. Por quê? Porque os lados esquerdo do Barcelona começam a ser mais perigoso. O Rafinha, ele é muito cara elétrico em profundidade, ele pressiona, ele distribui o jogo e ele também dá muita chance de passes longos, né? Tanto é que o gol de empate do Barcelona, que sai 7 minutos depois, sai de uma jogada assim. É uma tabela, eu acho, se não me engano, na verdade é um lançamento ou uma tabela ali, pelo lado esquerdo, do Baldé com o Rafinha. O Baldé e Rafinha se entendem mais do que Baldé e Rashford por tempos de entrosamento. Então o Rafinha, ele joga a bola pra dentro da área, não conta assistência pro Rafinha no gol do Yamal, porque ela dá uma leve desviada no Lewandowski, uma desviada cruel, que tirou uma assistência do Rafinha, mas não importa, a jogada foi dele. O Lamine enche o pé pro gol e empata o jogo em 7 minutos. Depois daí, o Barcelona começa a ser muito melhor na partida, né? Começa a rodar o jogo, começa a partir pra cima e tudo mais. Rafinha sempre distribuindo o jogo ali e tudo mais. Teve algumas chances perdidas, né? O goleiro do Alavés fez boas defesas e tudo mais no primeiro tempo. Até que veio o gol do Dani Olmo. De novo, nessa profundidade do Rafinha. Dessa vez um passe do Gerard Martin. Uma bola muito longa dele, muito boa bola longa. O Rafinha chega com muito inteiro na jogada. Dá um passe espetacular pro Dani Olmo, que de primeira chapa pro gol e faz o gol da virada 2-1.
O Barcelona vai pra cima e tudo mais de novo, né, pra tentar ampliar o placar, mas acontece que fica meio nisso, né, tem uma chance ali, tem um gol inacreditável que perde o Yamal não pode perder esses gols, né, mano, que ele chega na cara do gol, numa jogadaça, que o Dani Olmo dá um gol pra ele, basicamente, né, ele dribla o goleiro ali e chuta de direita, a bola vai na trave, ele poderia ter feito simples, que é simplesmente chapar e tirar do goleiro. A ideia foi até boa, funciona, ele deixa o goleiro no chão e abre mais espaço, só que ele chuta de direita meio raspado. Eu acho que a bola tava muito rápida, o movimento dele tava muito rápido, e ele acaba acertando na trave. Podia ter saído com 2 gols o Yamal hoje. Aí acaba o primeiro tempo e a gente vai pro intervalo assim. No segundo tempo o Barça amassa, né, em termos de possessão, possessão é foda, é o exorcista, caralho. Em termos de posse, de pressão, de roubada após perda, o Alavés não respira, basicamente, no segundo tempo, né? Muito por causa dos encaixes bem feitos. Tem algumas substituições, que sai o Bernal, que foi mal, tá? O Bernal é um garoto, voltou lá com aquela lesão de joelho grave que ele teve. Muito talentoso, mas precisa de tempo para se recolocar no time do Barça. Sai o Bernal, entra o... Quem que entra no lugar do Bernal? Eu não lembro quem que entra no lugar do Bernal. Foi o próprio Pedri? Pedri entra no segundo tempo direto, né? Na verdade não, o Bernal fica uns 15 minutos em campo, eu não lembro quem entrou de cara. Entra o Marcus Rashford, isso, entra de cara o Rashford e o Jules Koundé. O Eric Garcia também não fez um bom primeiro tempo, eu acho que, assim, ele fez um primeiro tempo ok, mas depois que ele toma uma pancada, que ele começa a sangrar de novo ali, ele começa a ficar, parece meio, não sei se meio zonzo, não tão inteiro, ele acaba sendo substituído pelo Koundé. Então entra Rashford e Koundé no lugar de Bernal e Eric Garcia. Rafinha vai pro meio e faz dobradinha com o Yamal. Nessas substituições o Barcelona ganha mais ímpeto físico, né? Porque agora o Koundé, apesar de estar fazendo uma temporada horrorosa, no segundo tempo inteiro ele tá mais descansado, então ele consegue dar mais fisicalidade, pelo menos, pro time. A mesma coisa o Rashford, pelo lado esquerdo. O ataque pelo lado esquerdo do Barcelona cai um pouco, né? O Rashford não entra tão bem assim, mas o Rafinha, quando continua em campo, ele começa a ajudar mais o Yamal, né? Então o Yamal começa a distribuir algumas jogadas ali e tudo mais. Rafinha tem algumas chances, tem uma bela porrada ali no gol que o goleiro faz boas defesas, mas fica nisso. Com o Alavés basicamente não oferecendo perigos. Depois vai entrando o Pedri e, cara, sai o Pedri e entra o Rafinha. O Barcelona muda a característica um pouco, mas fica igualmente dominante, porque o Pedri é um absurdo. A verdade é essa, quando o Pedri entra em campo, ele é um absurdo. Ele pega a bola e controla, ninguém tira a bola desse cara, desse maluco, tá ligado? Ele roda, controla o ritmo, dita o ritmo do jogo. A segurança que o Pedri passa no meio campo é outra. Bernal e Cazador não foram bem hoje, foram muito maus, tá? Principalmente o Cazador. Errou muitos passes, não acertou botes. Mal o Cazador, parece que ainda não se encontrou também na temporada. Esses substitutos aí do meio campo. Pedri entra e muda completamente. Tava perdendo todas no meio campo do Barça, quase, tá? Ali. É que o ataque, a seção ofensiva do Barça tava bem, pressionando tão bem, que o meio campo não tava fazendo tanta diferença, justamente por causa da presença de Rafinha e dos defensores, né? O meio campo realmente tava mal, e o Dani Olmo ali que tava ajudando com a distribuição também. Mas Bernal e Casal muito mal. Entrou o Pedri, mudou tudo isso. O Barça teve algumas chances, o próprio Dani Olmo teve uma chance de fazer o terceiro antes, numa jogada ali do... Acho que do Koundé, né? Numa jogada do Koundé pela direita, acaba passando de lado do gol. E, enfim, depois na reta final do jogo, o Alavés dá uma crescida, começa a ir pra cima, o Juan Garcia faz uma puta defesaça, o árbitro marca impedimento ali naquela jogada, mas não tava impedido, não tava impedido, se sai o gol, era empate do Alavés. Defesaça do Juan Garcia, teve uma outra defesaça dele no primeiro tempo também, de reflexo, assim, o Juan Garcia absurdo como goleiro, tá ligado? Basicamente tira 2 gols do Alavés aí o Juan Garcia, muito bom. E o Alavés dá uma engraçada no final do jogo, mas aí num passe errado ali, né, numa bola errada ali dos camaradas do Alavés, o Dani Olmo recupera, tabela com o Lamine devolve pra ele e ele faz o gol da vitória. 3-1, numa partida ok, não foi uma excelente partida do Barcelona, não foi uma top partida do Barcelona, mas é uma resposta após um 3-0 contra o Chelsea, que tinha que vir. Rafinha e Pedri não tem como tirar desse time, não tem. Esses dois ainda não jogaram juntos, né? Jogaram separados em cada tempo, e olha só o que eles já mudaram ao Barcelona. Imagina se eles tivessem, assim, desde sempre, com o físico lá em cima.
Eles melhoram muita gente, cara. Eles melhoram o Yamal, eles melhoram o próprio Dani Olmo. Cara, o que o Rafinha hoje, a presença melhorou o Dani Olmo foi absurdo. Que fez 2 gols e não foi o melhor da partida, foi o Rafinha considerado o melhor da partida. E o Yamal saiu com um gol e uma assistência. E também quem recebeu o prêmio de melhor da partida não foi ele. Esses caras melhoram muita gente, tá? O Leva fez uma partida apagada hoje, entrou o Ferran ali só pra pressionar e tudo mais, entrou apagado. E, enfim, a zaga com o Gerard Martin melhora também. Um zagueiro canhoto, alto ali, não tão rápido, mas rápido. E que não tem todo o drama psicológico do Araújo nas costas. Não tem. Então ele é muito mais tranquilo para jogar. Eu queria ver mais do Christensen também. O Christensen só entrou no final no lugar do Cubarsí. O Christensen pode jogar. Nunca jogou mal pelo Barcelona. Basicamente o Christensen, quando esteve em campo, merecia ter mais tempo de titularidade pra brigar por essa vaga no time, tá? O fato é que o Araújo, em jogos periféricos, só vai poder ajudar nesses, porque em grandes não tem como. O Flick tem que moldar o Gerard Martin, enquanto ele não tem um zagueiro mais top, tipo um Slotterbeck, que tá muito sendo relacionado ao Barça no time, molda o Gerard Martin pra jogar por ali, por enquanto, porque se ele continuar evoluindo nessa posição, ele vai ajudar mais do que qualquer outro zagueiro pelo lado esquerdo que não rende. Cubarsí não rende ali, Eric Garcia não rende ali. Enfim, Christensen nunca é testado ali pra gente saber, né? Um zagueiro como pela esquerda deveria ser testado pra saber. Mas nenhum desses caras pode jogar por ali, exceto o Gerard Martin, na minha visão. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma partida ok do Barça, mas que tem muitos pontos, assim, não muitos, mas um ponto que de fato crava, que é que 2 titulares absurdos melhora muito o time, melhora jogadores, que a presença de Rafinha e Pedri nesse time vai ser essencial. Esses caras não podem ficar fora do time. E se o Dani Olmo voltar a jogar essa bola aí que ele tá jogando, com esses caras ajudando ele, também vai ser mais uma renovação para esse time do Barça, que vai ser importante pra temporada, porque o Firmino machucou, né? Por 2 semanas vai estar fora. É isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo jogo.